Opa, e aí rapaz, tudo de boa? De boa na lagoa, tranquilo como esquilo, suave na nave, sussa na montanha-russa, então desce comigo aqui para resolver questões da EFON, de trigonometria no ciclo. Então vamos lá resolver questões de trigonometria no ciclo. Show de bola! Então vamos lá, questão 44. A gente vai fazer umas 3 questõezinhas, gente. A gente vai para o intervalo rápido, porque para você que é assinante, está acontecendo ao vivo aqui. Mas não se preocupa que o vídeo vai prosseguir. Calma, calma, rapaz, relaxa. Tudo bem? O vídeo para você continua. Então vamos lá. O período é o conjunto imagem da função f de x igual a 2 menos meio cosseno de plá, plá, plá são, respectivamente... Então, gente, o que eu expliquei para vocês sobre período? O período de uma função, o período fundamental de uma função, é sempre 2π dividido pelo módulo daquilo que está multiplicando, certo? Se for, por exemplo, cosseno de x... o período é π. Se for cosseno de x mais 3, o período é π. Se for 37 vezes cosseno de x mais 3, 2π, perdão, gente. O período é 2π. Se eu dividir isso aqui por 51, o período continua sendo 2π. Só que... se eu multiplico o x por alguma coisa, aí o período fica dividido por aquela coisa, tá? Ou pelo módulo daquela coisa. Importante o módulo. Porque se eu multiplicar aqui por menos 2, isso aqui vai ficar dividido por 2. É pelo módulo, ok? É assim que a gente lida com o período. E aí, gente... o x está purinho aqui, né? Caraca, professor, não tem nada multiplicando nele, né? Não tem nada, cara. Então, qual o período dessa função? 2π. Então, tem 2 possibilidades aqui. O resto não condiz. Tudo bem? Beleza. E como é que você faz para achar a imagem, professor? Muito bem. Então, a imagem, cara, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai ver qual é o mínimo que essa função pode assumir. Como aqui está negativo, o mínimo dela vai acontecer quando o cosseno for máximo. É o contrário por causa do sinal de menos, certo? Quando é que esse cosseno é máximo? Esse cosseno é máximo quando ele for igual a 1. Então, eu vou substituir por 1. Certo? Isso fica 2 menos 0,5, né? Meio é 0,5, isso dá 1,5. Opa! Só pode ser a E, né? Então, vamos ver quando é que o cosseno quando é que essa função é máxima. Esse f é máximo quando isso aqui for mínimo, certo? Por causa do sinal de menos. Então, vai ficar 2 mais meio, certo? Porque esse menos 1 com esse menos faz mais. Aí, isso é 2 mais 0,5, que dá 2,5. Então, qual é a imagem? No mínimo 1,5 e no máximo 2,5. Gabarito letra E. Beleza? Próxima questão. Questão 45. Se o seno de 2x, é igual a seno de x, e x pertence à primeira meia volta, né? Ou seja, ao primeiro ou ao segundo quadrante, então, quanto é que vale x? Bom, vamos lá. Seno de 2x tem fórmula, certo? É 2 seno x cosseno x. Aí, daqui já tem uma solução. Seno de x igual a 0. Quais são os valores em que o seno é 0? Tem 2. X igual a 0 e x igual a π. Os dois, o seno é 0. Só que nenhum desses valores pertence a esse intervalo. Então, eu não posso ter isso aqui, certo? Se aqui fosse maior ou igual, ou aqui fosse menor ou igual, tudo bem. Mas não é o caso, então não rola, tá?
Nesse caso, eu tenho o prazer de garantir que eu posso cortar isso aqui. Desse lado aqui sobra isso aqui. E desse lado, muito cuidado, não sobra 0, sobra 1, tá? E aí você passa o 2 para o outro lado. Cosseno de x tem que ser igual a meio. A gente sabe que o cosseno de 60 é meio. Será que tem um outro valor no segundo quadrante? Com certeza não. Sabe por quê? Porque no segundo quadrante o cosseno é negativo e esse cosseno está dando positivo. Professor, poderia estar no quarto quadrante. Não pode, porque isso aqui é o primeiro união com o segundo quadrante. Ah, então não pode, né? Não, não pode. Ah, filho da mãe. Pois é, então a resposta é 60 graus. Aí você multiplica por π sobre 180, corta 0 com 0, isso dá π sobre 3. Então, gabarito letra C de casa. Próxima questão, questão 46, e essa é a última que eu vou fazer antes do intervalo, tudo bem? Então, vamos lá. Qual é o valor do cosseno de plá, 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 mais tangente de plá, plá, plá? Vamos lá, vamos tentar descobrir isso aí. 29π sobre 4. 29π sobre 4. Π sobre 4 é 45. Certo? Se você quiser brincar de número misto aqui, você pode, tá? Eu não vou brincar porque é perigoso. Mas, vamos lá. 45 vezes 29. Isso dá 5 vezes 9, 45. 4 vezes 9, 36, 40, 90. 1305 graus. Certo? 1305 graus. E 16π sobre 3, π sobre 3 é 60. Então, esse ângulo aqui é 1305. Esse ângulo aqui é 60 vezes 16, dá 960 graus. O que a gente faz com ângulos que são maiores que 360? A gente divide por 360. Dá por 4, 3, menos 1080. Aqui dá 5, 10 menos 8, 2, 225. Então, esse ângulo aqui vira 225 na primeira determinação positiva, primeira volta, né? E 960 dividido por 360 dá por 2, diminui 720, isso dá 240. Portanto, essa expressão vira cosseno de 225 mais tangente de 240. Vamos passar isso aí para o primeiro quadrante, né? A gente tem que analisar o ciclo do cosseno. O ciclo do cosseno, para esse quadrante, é negativo, certo? 225 menos 180 dá 45, com o sinal de menos do lado. E o ciclo da tangente? Para este quadrante, é positivo. Então, você pode simplesmente diminuir de 180. 240 menos 180 dá 60 graus. E isso aí agora você sabe fazer. Certo? Cosseno de 45 dá raiz de 2 sobre 2. E tangente de 60 dá raiz de 3. Aí isso aí fica igual a... vamos ver... 2 raiz de 3... não tem opção? É isso mesmo? Tô cansado disso acontecer. É da iPhone de 2006 também. Deixa eu ver se tem algum problema aqui. Tem um grande problema. Tá faltando um menos aqui, tá vendo? É foda, cara. É complicado. Essas fontes da internet, dá quase vontade de dizer, sobe aqui comigo, dá quase vontade de dizer qual é a fonte de onde eu pego essas questões. É um site famoso, certo? Eu não posso ficar falando aqui,
Mas eu pego de lá porque eles colocam tudo bonitinho, organizadinho, e aí a gente vai lá e baixa. Só que eu também tenho as provas originais. O problema é que essas provas não dá para você selecionar e colar. Mas aí eu abro a prova original, tá diferente do que esse site, começa com F, falei. Pronto, site famoso onde você baixa a prova militar. Pronto, falei. Professor, não pode falar isso online. Já falei, tô nem aí. Se tiver que pagar, não tem problema não. Ah, sério, cara? Tem um menos do lado. Dá até vontade de mostrar aqui. Posso mostrar o celular na câmera? Acho que pode, né? Pega? A gente vai descobrir agora. Ó, tem um menos do lado do 16π sobre 3. Inferno. Bom, vamos lá de novo. Desce aqui na tela comigo. Então, vamos lá. Questão 46, jovens. Vamos lá. Então, olha só. 29π sobre 4. Isso fica 29 vezes 45, que eu vou fazer de cabeça. Dá 1.305. Nossa, professor, como você é esperto. Fez de cabeça? Fiz de cabeça, rapaz. Não usei calculadora. E isso aqui, professor? Ah, tá faltando um sinal de menos aqui, né, professor? Tá faltando um sinal de menos. Aí, esse 16π sobre 3 fica assim, ó. 16π sobre 3, que é igual a 16 vezes 60 graus, que dá 960, certo? Aí, quando você divide 1.305 por 360, dá por 3. E aí, deixa eu botar a conta aqui. 225. Então, este cara aqui virou 225. E o 960 graus dividido por 360 graus dá por 2. Aí, menos 720. Isso aqui vai dar menos 240. Acontece que negativo, como é que você passa para positivo? Você soma 360. 360 mais menos 240 dá 120 graus. Então, essa expressão fica cosseno de 225 mais a tangente de 120 graus. Cosseno é negativo nesse quadrante. Então, isso aqui vai ficar menos o cosseno de 45. E a tangente, é isso que muda, né? Vai ficar negativa nesse quadrante também. Então, isso fica tangente de 60 graus. Tá? Aí, isso dá menos tangente de 60, dá menos raiz de 3. E menos cosseno de 45 dá menos raiz de 2 sobre 2. Colocando menos em evidência. Como um sinalzinho faz toda a diferença, né? Muito bem, então vamos lá, questão 47. Sejam alfa um arco do primeiro quadrante e beta um arco do segundo quadrante, tá? Acho que cosseno alfa é 0,8 e seno beta é 0,6. Qual é o valor do seno de alfa mais beta? Bom, eu tive que trocar aqui para beta. Com certeza é aqui que é beta, porque não poderia ser aqui, porque cossenos do segundo quadrante são negativos, certo? Bom, então vamos lá. Já que o cosseno de alfa é 0,8, o que a gente conclui? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Portanto, seno ao quadrado mais 0,8 ao quadrado é igual a 1. Seno ao quadrado mais 0,64 é igual a 1. Passa subtraindo, isso aqui vira 0,36. Portanto, o seno de alfa é igual a 0,6. Então, já encontrei o valor do seno de alfa. Eu sei o valor do cosseno de alfa. Agora vamos para beta.
Ele informa para a gente que seno de beta é igual a 0,6. Então, a gente sabe que seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta é igual a 1. Substitui o seno por 0,6, vai ficar 0,6 ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Portanto, 0,36 mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Cosseno ao quadrado é 1 menos 0,36, que dá 0,64. Cosseno de beta vai ser mais ou menos a raiz disso aí, 0,8. Acontece que beta é um arco do segundo quadrante. Então, é negativo o cosseno. Então, dá menos 0,8. Por isso que eu tive a certeza de que a questão estava errada. Certo? Muito bem. E aí ele quer saber o valor do seno de alfa mais beta. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Quanto é que dá o seno de alfa? Seno de alfa é 0,6. Cosseno de beta, menos 0,8. Seno de beta, 0,6. E cosseno de alfa, 0,8. Isso dá 0. Então, gabarito, letra E. Vamos mais uma e a gente dá um intervalo. Vamos lá. Questão 48. Se as matrizes são iguais, então os números A, B e C valem respectivamente quanto? Então vamos lá. Primeira coisa, essas matrizes são iguais. Então, seno de 2α vale meio. Vamos começar por aí. Seno de 2α é igual a meio. Show! Isso me permite achar B. Vou te mostrar por quê. É porque, segundo a igualdade, B é seno alfa mais cosseno alfa ao quadrado, certo? Isso aqui é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. E isso aqui, gente, é a fórmula para seno de 2α. Só que seno de 2α é meio. Então, isso aqui dá 1 mais meio. 3 meios. Isso já mata a questão. É a única em que o segundo está 3 meios, né? Aqui está meio, resto 3 sobre 2 e meio. Tudo bem, mas vamos continuar, né? Mas isso aí já matava a questão. Né? Ele quer A, B e C, respectivamente, né? Então, 3 meios tinha que estar no meio. Bom, mas vamos lá. E agora? Para achar o valor de... Deixa eu ver qual que é melhor aqui. C é ótimo, né? C... Quanto é que dá seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado? 1, né? Então, C é igual a módulo de 1, que é igual a 1, né? Então, é complicado errar essa, né? Beleza. Só para não dizer que eu não fiz algo de uma forma diferente, vou fazer esse seno de 2α de uma forma diferente. Tem várias formas de você fazer esse seno de 2α. É assim, você pode fazer o fato de que 2α é 30 graus, porque seno de 30 graus é meio. E aí, cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Dá para fazer assim. Você poderia utilizar o fato de que seno ao quadrado de 2α mais cosseno ao quadrado de 2α é igual a 1. Aí você substitui o seno de 2α que você acha cosseno. Mas eu vou fazer de uma forma completamente diferente. Visto que aqui não está sendo importante os quadrantes, né? É tudo positivo, você pode fazer assim, ó. Cria um triângulo retângulo em que um dos ângulos meça 2α. Cateto oposto 1 e hipotenusa 2. Faz sentido, né? Esse é um triângulo retângulo
cujo seno de 2α está dando meio, ó. 1 e 2. Aí ele é egípcio e tal, mas vamos fingir que a gente não sabe disso. Aí se você fizer Pitágoras, chamar isso aqui de x, você vai ficar com o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Raiz x ao quadrado é igual a 3, x é igual a raiz de 3. Quanto é que vale o cosseno de 2α, então? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então também dá para descobrir que vale raiz de 3 sobre 2 dessa forma. Tudo bem? Questão 49. Vamos junto? A localização de um alvo por um radar obedece à seguinte equação trigonométrica. Seno x, cosseno x igual a 1. O ângulo x para o qual se determina a posição é expresso em radianos para todo x como o quê? Então vamos lá, gente. Seno x vezes cosseno de x é igual a 1. Vou multiplicar por 2 dos dois lados para que esta expressão vire exatamente seno de 2x. E aí isso aqui deu 2. Sim, e é por isso que essa questão foi anulada em seu concurso original. Sim, essa foi uma das que foi anulada, tem mais outra, se eu não me engano é a última desta lista. Ela foi anulada porque é impossível um seno ser igual a 2. Certo? Tudo bem? Não dá, não tem como. Seno, ele está sempre, qualquer seno, não importa qual ângulo, ela está sempre entre menos 1 e 1. Eu chequei para ver se ela tinha sido anulada mesmo, e ela realmente foi no concurso em que ela foi proposta. Tudo bem? Próxima questão. Questão 50. A trigonometria é a astronomia. Até o final do século XVI, o desenvolvimento da astronomia esbarrava em cálculos, vou parar de falar assim, em cálculos longos e tediosos. Nessa época, os astrônomos passaram a usar as fórmulas de Prostaféreses. Nós falamos isso na aula do tópicos avançados de trigonometria, certo? Que transforma a multiplicação em adição ou subtração. Afinal, adicionar ou subtrair é geralmente mais rápido do que multiplicar. Porém, existem casos que nos provam o contrário. Show de bola. Portanto, qual é o valor do produto seno de 12 vezes cosseno de 8? Bom, gente, vamos lá. Tem umas fórmulas aqui, né? Seno... Eu já demonstrei isso para vocês, né? Deixa eu até voltar lá. A gente vai fazer de novo, tá? Mas deixa eu voltar aqui, só para vocês verem. Olha aqui, ó. Nós já falamos disso extensivamente. Estou só esperando aqui a imagem carregar, porque é bastante coisa. Lá, 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 tá carregando, não travou não. Pronto. Então, nós temos aí, então, as fórmulas de Prostaféreses, tá bom? Cheguei até a escrever isso aqui. Cadê? Tem que dar o tempo dele, gente. Calma aí, que tá processando. Olha aí, ó. Relações de Prostaféreses. Aí eu começo a falar das relações de Prostaféreses, que são as relações de soma e produto, ok? Olha só as transformações aí, ó. Você pode transformar produto em soma e você também pode transformar soma... Opa! Hoje tá dando tudo certo. Vamos lá? Isso. Volta, rapaz. Volte. Você pode voltar assim, se você quiser, entendeu? E aí você volta mais uma tela. Excelente. Então, olha só. Você também pode transformar soma em produto, assim como você pode transformar produto em soma, ok? No nosso caso, lá na nossa questão, como é que tá? Lá no nosso exercício, que tá por aqui...
onde? Aqui. Nós temos um seno multiplicando um cosseno. Aí o que eu ensinei para vocês, gente, é o seguinte. Peguem a fórmula do seno de A mais B, que é como? Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá, seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Aí desenha logo embaixo dela a mesma fórmula com sinal trocado. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, seno A cosseno B, menos seno B cosseno A. Soma isso aí. Quando você soma, esse cara morre e você obtém que 2 seno A vezes cosseno B é igual a seno de A mais B mais seno de A menos B. É isso que você conclui, certo? Aí você passa o 2 para o outro lado dividindo, você obtém isso aqui. Certo? Show de bola. Isso aqui já é uma relação de prostaféreses. Ok? E olha como é que a gente utiliza essa expressão. Substitui o A por 12 e o B por 8, tá? Então, seno 12 graus, seno 12 graus vezes cosseno de 8 graus, tá vendo? 12, 8, certo? Aí vai ficar como do outro lado? Vai ficar assim, seno de 12 mais 8, 20, mais seno de 12 menos 8, que é 4. Tudo isso dividido por 2. Tudo bem? Beleza. Aí deixa eu pensar aqui o que a gente pode fazer. A gente já conseguiu transformar, tá? A gente pegou isso aqui e transformou em soma. Deixa eu substituir o que a gente puder substituir. Então, a gente conclui que o seno de 12 graus vezes o cosseno de 8 graus pode ser escrito como? Seno de 20 é 0,342. Ele permite que a gente utilize isso. E aí fica faltando achar o seno de 4 graus. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Seno de 4 graus. Seno de 4 graus. Entendi. Entendi o que ele quer que você faça. Eu acho. Certo, foi. O seno de 4 graus, ele com certeza é menor que o seno de 8 graus, porque o seno é uma função crescente. Certo? O seno é uma função crescente. Então, quanto maior o ângulo, maior o seno. Então, o seno de 4 com certeza é menor que o seno de 8. Então, esse 0,342 mais seno 4, com certeza dá menos do que se eu substituísse o seno de 4 pelo seno de 8. Isso aqui ajuda pra caramba. Olha só.
Aí isso aqui com certeza fica igual a... Pô, mas isso aqui para você ver, você tem que dar uma viajada, cara. Eu fiquei olhando aqui por um tempo para ver o que eu podia fazer. 3 mais 1, 4. 0,471, que dividido por 2 dá 0,2405, né? 0,2405. Beleza. Então, isso aqui, com certeza, é menor que 0,2405, que eu vou aproximar para 0,24. Então, isso dá mais que seno de 30, que é 0,5? Não, dá menos que 0,24, né? Isso é maior que o seno de 60, que dá aproximadamente 0,85? Não. Isso é menor que 1,7, aliás, que raiz de 3 sobre 3? Raiz de 3 sobre 3 é aproximadamente 1,7 sobre 3. Isso aqui dá aproximadamente 0,6. Certo? Então, é menor? É menor. Gabarito letra C. Que questão maneira. Maior que o cosseno de 30? Cosseno de 30 dá 0,85 aproximadamente, né? Você sabe de onde eu estou tirando esse 0,85, né? É porque raiz de 3 sobre 2 é aproximadamente 1,7 sobre 2, que dá 0,85. Igual ao quociente do seno de 30 pelo cosseno de 60. Acontece que o cosseno de 60 é o seno de 30, certo? E o quociente de seno 30 por seno 30 é 1. Então não é nenhuma dessas. É a letra C, menor que a raiz de 3 sobre 3. Muito maneira a questão. Sobe aqui comigo. Vocês veem como foge da casinha? Foge da caixa, certo? É uma questão totalmente diferente das anteriores, certo? As questões da EFON, elas trazem essas características. Vocês vão ver a próxima questão agora, a questão 51. Você olha, você não sabe direito o que fazer, certo? A gente vai descobrir o que fazer, tá bom? É por isso que eu não gosto de fazer, entendeu? Porque se eu faço antes, apesar de que teve uma que eu tive que rabiscar aqui agora há pouco, porque, que foi a questão 56, eu tive que fazê-la, pelo menos até um pedaço, que eu sabia o que fazer em seguida. Demorou um pouquinho, 5 minutos, mas saiu. Mas eu não gosto de fazer assim antes, porque tira um pouco essa graça de você ver o professor tendo que resolver a questão na hora, entendeu? Mas, enfim. Depois me digam a opinião de vocês, o que vocês preferem. Vocês preferem que a gente faça as questões antes? Ou vocês preferem que a gente faça na hora para vocês verem assim, caraca, como é que ele vai fazer? Né? Depois deem essa opinião aí. E você que é assinante e está me ouvindo perguntar isso, fala lá no fórum o que você acha, me dá a sua opinião, lá. Show de bola? Tranquilo? Então desce na tela aqui, olha esse exercício aí e me diz a primeira coisa que você tentaria fazer. Olha só. Tá, em primeiro lugar, antes da gente brincar de PA, certo? Porque ele está querendo que você brinque de PA, vamos encontrar essas duas coisas aqui, tá bom? Seno de π sobre 12. Π sobre 12 é 15. Então, isso é a mesma coisa que o seno de 15. Vamos calcular o seno de 15? Quem já está fazendo trigonometria há muito tempo, já decorou que isso aí é raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4, né? Mas vamos lá. Isso aqui é a mesma coisa que o seno de 45 menos 30. Aí isso dá, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A cosseno B, menos seno de B vezes o cosseno de A. Seno de 45, professor, dá raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Seno de 30 é meio e cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Fazendo essa conta, isso dá raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Professor, e o seno de 75? É exatamente a mesma coisa, só que ao invés do sinal de menos, você vai escrever o sinal de
mais. Vai ficar exatamente a mesma conta, o que me diz que isso aqui vai dar raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Tudo bem? Uma coisa, você pode achar a razão dessa PA muito rápido agora. Porque olha só, esse aqui é o A1, né? E esse aqui é o A1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é o A5. E você sabe que A5 é igual a A1 mais 4 vezes a razão, certo? Esse é o termo geral de uma PA, né? Beleza. Aí, o que você faz? Você joga o A5, que é a raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Joga o A1, que é a raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. E eu consigo achar a razão dessa PA. Legal? Show de bola. Então, fazendo as contas, isso fica assim. Corta a raiz de 6 com raiz de 6, passa o menos raiz de 2 para o outro lado, vai ficar 2 raiz de 2 sobre 4 é igual a 4R, certo? Beleza? Aí passa o 4 para o outro lado, isso fica 2 raiz de 2 sobre 4 vezes 4, 16. É ou não? Aí você corta 2 com 16, vira 8. E, portanto, a razão desta PA é raiz de 2 sobre 8. Show de bola, gente? Tranquilaço? Beleza. Então, agora vem o pulo do gato. Pulo do gato, porque parece que a gente está fazendo um monte de conta à toa, porque o que ele está pedindo não tem nada a ver com nada, né? Mas eu já vi ali um bagulho legal, que é o seguinte. Vou, neste instante, ignorar isso aqui, ignorar isso aqui, e lidar somente com essa PA aqui, ABC. Isso é uma PA, certo? É uma PA de razão raiz de 2 sobre 8. Sim ou não? Beleza. Quando uma PA está escrita assim, tem uma coisa chamada forma canônica da PA que pode ser escrita assim, mais ou menos nesse modelo aqui. Você já deve ter visto. Aqui no meio continua a mesma coisa, mas aqui você escreve o do meio menos a razão, e aqui você escreve o do meio mais a razão. Vê? Isso é ótimo, porque olha o que vai acontecer. B ao quadrado continua como B ao quadrado. Agora, quando você multiplicar o A pelo C, coisas muito boas acontecem. Consegue ver isso? Olha só, isso aqui é um produto notável. Aqui dentro vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aí isso fica B ao quadrado menos B ao quadrado mais R ao quadrado. Aí cortou, isso dá o raio elevado ao quadrado, certo? Ué, mas e daí, professor, que dá o raio ao quadrado? E aí, cara? O raio não, a razão. O raio é ótimo. Eu sei quem é a razão, certo? A razão eu já achei agora há pouco, né? Quando eu substituí o A5, né? Agora a gente pode até voltar aqui para a gente lembrar. Eram quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5. Eu substituí o A5, substituí o A1, certo? E aconteceu essa maravilha dos deuses aí. Tá bom? Deixa eu só ver se eu fiz tudo certinho. Passa pelo lado 16, 8, é isso aí. Isso dá raiz de 2 sobre 8 ao quadrado. Isso fica igual a... raiz de 2 ao quadrado é 2. 8 ao quadrado é 64. Isso dá 1 sobre 32, que é 2 elevado a menos 5. Por isso que eu estava achando esquisito, porque não achei opção.
Essas questões da EFON são foda, né? Essa aqui eu tenho quase absoluta certeza de que tá certa. Vou até dar uma olhada lá. Não, vai se acostumando, gente. A resolução de questão EFON, infelizmente, tem esses problemas por causa das provas serem antigas e por causa da Marinha. Que, bom, né? Agora há pouco vocês viram, sinal de menos que não tinha. Tô procurando aqui na prova original agora. Na prova original a questão está anulada, mas o motivo não está como esse. Na prova original o motivo está: candidatos ausentes para resolução, blá blá blá. Pô, eles colocam o motivo. Candidatos ausentes para resolução. Sobe aqui comigo. Faço questão de manter isso no vídeo. Essa aqui é a prova da EFON de 2008. Estou com ela aberta. Estou com a questão aqui aberta. Tudo bem? Aí, beleza. Você pega a prova, tá lá bonitinho. Aí não tem opção. Aí já aparece questão sem opção. Ok. Questão sem opção. Opção tem. Só não tem correta. Mas tudo bem. Aí... Cara... Nossa senhora. Enfim, gente. O gabarito é 2 a menos 5, tá bom? Deus do céu. Hoje em dia, até sobe aqui para eu poder tranquilizar. Gente, a Marinha Mercante tá melhorando, tá? Eu digo em relação não só à carreira, né? Que muita gente tinha muito medo de fazer. Tá melhorando muito. Isso sem falar da prova de prático, né? Que quem já ouviu falar no cargo de prático? Você já ouviu falar no cargo de prático? Pois é, o cargo de prático você ganha em torno de $8.500 para cada meia tonelada de navio atracado em um porto qualquer. Um porto simples, sim? Você acha que um navio tem quantas meias toneladas dentro dele? Você acha que tem umas 30? Eu acho que tem mais. 30 toneladas são 60 meias toneladas. Aí você pega 60 e você multiplica por 8.500 e aí você descobre quanto que um cara ganha por navio atracado sendo prático, certo? Para o cara ser prático, ele precisa ter sido formado pela EFON ou por alguma empresa de marinha mercante. Hoje em dia, acho que a escola naval até permite, não tenho certeza. Eu não tenho muita noção da carreira de prático, porque é uma carreira tão surreal que você ganha, tipo, salários de 6 dígitos em dólares. Pra mim, é muito louco ainda, né? Você parar pra pensar nisso. Mas é uma boa carreira. Mas eu vou contar pra vocês que as provas antigas da EFON, elas às vezes vêm com os enunciados. Teve uma questão aqui que acho que era de geometria espacial. Era um cilindro. Aí ele desenrolava o cilindro. E aí depois que ele desenrolava, o comprimento do círculo de cima ficava maior que a base do retângulo. Como pode ficar maior ou menor se o círculo do cilindro tem o mesmo comprimento da base do retângulo? Não tem como, certo? E eu mexi no microfone aqui. Não tem como, certo? Enfim, muito desorganizado, tá? Hoje em dia tá melhorando, tá? Apesar de que a prova da EFON do ano passado foi quem fez, né? Para você que está assistindo isso em outro ano que não seja 2019, quando eu falo a prova do ano passado, foi a prova de 2018, tá? Esta prova foi horrível em relação ao conteúdo que caiu. Foi muito fácil, mas foi fácil a ponto de estragar a cabeça do estudante que estudou pra caraca. Por exemplo, esse tipo de questão aqui.
em que com certeza o gabarito está errado. Tá? Show de bola? Tranquilo? Beleza. Uma coisa que eu poderia fazer para essa questão dar certo, e eu acredito que era isso que ele queria, é transformar esse 2 em 4. Aí poderia até ser, tá? Porque aí daria a letra D, certo? Mas não é. Inclusive, esse era o gabarito que ele queria que desse, né? 2 a menos 10. Né? Mas, tudo bem. Bom, não vamos perder mais muito tempo nessa questão. O que importa é que a gente pegou o conceito dela. Tá certo? De boas? Posso ir para a próxima? Vamos lá. 3, 2, 1. Próxima questão. Questão 52. A equação 2 elevado a menos x mais plá, plá, plá igual a zero tem quantas raízes no intervalo 0, 2π? Então, gente, uma coisa que você pode, sem querer, né? E quando eu falo sem querer, é sem querer mesmo, ninguém iria querer fazer isso, é resolver a equação. Ah, professor, vou resolver a equação. Você não vai conseguir resolver essa equação, tá? Isso aqui tem uma natureza muito diferente disso aqui. Nem tão diferente quanto se imagina, mas é uma natureza diferente. Mas a sorte é que ele não está pedindo a solução, ele está pedindo quantas soluções tem. Então é meio claro que ele está querendo que você desenvolva isso aí graficamente. Então vamos começar abrindo o cosseno de π menos x, tá bom? Cossa, mais senta, senta, não é isso? Cossa, senta, senta. O seno de π é zero. O cosseno de π é menos 1. Então, isso aqui dá menos o cosseno de x. Vamos desenhar, então, o gráfico de menos cosseno de x no intervalo 0, 2π. Primeiro eu vou desenhar o gráfico de cosseno de x, é mais fácil, né? Então, aqui nós temos o eixo y, aqui nós temos o eixo x. E como é que funciona o cosseno de x? Vamos lá, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π desce até o menos 1 e sobe até o 1. Deixa eu colocar aqui uma reta para bloquear. Show de bola. Aí o cosseno, ele faz assim. Cosseno de 0 é 1. Aí ele vem até aqui. Aí desce até aqui. Aí vem pra cá. E finalmente sobe até aqui. Aí ele faz isso. Esse é o gráfico de cosseno x. Já o gráfico de menos cosseno x é o contrário em relação ao eixo x. Certo? Esse gráfico vermelho aí é o espelho do cosseno em relação ao eixo x. Isso aqui é menos cosseno de x. E, por consequência, é isso aqui também. Tá bom? Vou até apagar isso aqui agora. Isso aqui não tem mais necessidade. Só serviu para a gente construir aquele gráfico ali. Beleza, mas por que o gráfico ajuda, professor, nesse tipo de questão? É por causa do seguinte. Eu fui burro. Eu podia ter passado o cosseno para o outro lado. Mas agora eu não vou passar mais. Passa isso aqui para o outro lado. Vai ficar menos 2 elevado a menos x. Certo? Beleza. Vamos, então, construir o gráfico de 2 elevado a x. Olha só como é que é o gráfico de 2 elevado a x. Deixa eu tentar fazer um pouquinho direito. 1 tá por aqui. E isso aqui vai ficar mais ou menos assim.
Então, esse gráfico roxo é o gráfico de 2 elevado a x. Sim ou não? Como é que eu sei que ele não corta? É porque quando o x vale 1, o y lá em cima vai bater 2. Inclusive, tá até... Ele tem que subir mais isso aí. Mas não tem muito problema, não. Aí agora, eu vou construir o gráfico de 2 elevado a menos x. Como é que é para você construir o gráfico de 2 elevado a menos x? Você espelha em relação ao eixo y. Ok? Esse gráfico agora, esse gráfico roxo aqui, é o gráfico de 2 elevado a menos x. Só que eu quero ainda colocar um menos do lado disso. Então, você coloca um menos e aí isso vai ficar espelhado para baixo. Certo? Isso aí que se formou, esse encontro de gráficos que a gente acabou de formar, vai nos ajudar a resolver esse específico exercício. Por quê? Primeiro porque a gente foi construindo aos pouquinhos os dois gráficos, certo? Esses dois gráficos, eles são justamente o que representam esta igualdade aqui. Sim ou não? Aí, o que eu fiz? Primeiro, eu construí o gráfico de menos cosseno de x. Certo? Que seria... Esse gráfico não estava saindo, desculpa, gente. Primeiro, eu construí o gráfico de menos cosseno de x. Aí depois, eu não satisfeito. Deixa eu ver qual caneta que eu vou escolher. Acho que posso escolher a azul. Não satisfeito. Eu fui lá e construir esse gráfico aqui. Aí você pode pensar assim, ah, professor, então cortou em um ponto, 2 pontos. Pronto, resolvi. Mas tem um problema aí. Eu vou te mostrar qual é o problema. Olha o que acontece se você substituir o x por 0. Só olha o que acontece. Se você substituir o x por 0, quanto é que dá essa função aqui? Só essa. Ah, professor, vai ficar menos 2 elevado a menos 0, que dá menos 2 elevado a 0, que dá menos 1. Então, aonde está passando esse gráfico? Ah, esse gráfico passa no menos 1. Pois é, cara. Então, olha só. Quantos pontos de corte tem? Quantos pontos de corte tem? Tem 1, tem 1, 2, 3 pontos de corte. Entre 0 e 2π, claro. Entre esse intervalo aqui. Daqui até aqui tem 3 pontos de corte. Esse ponto, que é o ponto 0 menos 1. Este ponto, que é um ponto que eu desconheço. E esse ponto aqui, que é um ponto que eu também desconheço. Não dá para achar por vias normais. Sim? Então, incrivelmente, existem 3 interseções. O que eu quis dizer agora há pouco, que era mais fácil eu ter passado para o outro lado, é assim, ó. Faço questão de fazer, porque ia ficar um pouquinho mais simples. Olha, eu ainda tenho que fazer graficamente, tá? Não tem jeito não. Mas eu podia ter feito assim, ó. Mais cosseno de π menos x, certo? Foi isso que eu tinha começado a fazer. Aí eu descobri que isso aqui dá menos cosseno de x. Então, isso fica 2 elevado a menos x, menos cosseno de x é igual a 0.
Aí passa isso para o outro lado, fica bem mais simples. Isso aqui tem que ser igual ao cosseno de x. Aí, vamos desenhar o gráfico novamente. É bom que quem não entendeu, entende agora. Ó, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Aqui está o 1, aqui está o menos 1. Traçar lá as paradas, né? Aí a gente já sabe que o cosseno, que agora eu posso desenhar normalmente, ele faz isso. Ele faz isso aí. E 2 elevado a menos x, agora fica tranquilo, né? O que é 2 elevado a menos x? 2 elevado a menos x é o gráfico de 2 elevado a x, que é tipo assim. Só que ao contrário, né? Ele vai fazer isso. Sem nunca ultrapassar o x. E aí cortou em 1, 2, 3 pontos. Então tem 3 soluções. É assim que ele queria que você resolvesse essa questão. Então sobe aqui comigo. Então essa é uma questão gráfica, tá? Gráfico aqui realmente é a única forma de você perceber que são 3 pontos, tá? E ainda assim, para você perceber que não são só 2, que são 3, você precisa pensar, você precisa estar com calma. Essa questão, se você torce, sai sangue dela, tá? Porque ela é realmente muito, muito maldosa. Tem muito veneno nela. Beleza? Show de bola? Desce na tela aqui comigo, então. Então, vamos lá. Questão 53. Outra questão que causa pânico, né? Porque ela é uma questão sobre teoria de funções. Ela não é uma questão sobre função propriamente dita, com conta, né? Então, vamos lá. Considerando-se a função clássica f de x igual a arco-seno de x. Deixa eu voltar lá na tela de arco-seno para você se lembrar de algumas coisas. Arcossenos, arcossenos, arcosseno. Acho que eu botei mais ou menos aqui. Agora esperar um pouquinho. Tá aí. Dá uma olhada na função arcosseno. A gente falou disso, né? Demos uma boa viajada nisso. Quem é assinante tá com isso aí bonitinho, né? Dá uma olhada no domínio da função arcosseno. Aliás, perdão. O arcosseno tá aqui à direita. Dá uma olhada no domínio da função arcosseno e na imagem da função arcosseno. E olha o domínio do seno e a imagem do seno. Para quem estava na aula, você viu que eu tive que restringir o domínio do seno, que geralmente o domínio do seno é R. Mas para que tenha inversa, para que a função seja inversível, para que não aconteça isso aqui, vocês viram na aula que eu tenho que restringir esse domínio para tornar a função seno bijetora, certo? E aí, para a função seno ser bijetora, cortes horizontais não podem cortar em mais de 2 pontos. E aí eu restringo a função somente a essa parte vermelha aqui, e aí tudo dá certo, tá? Qualquer coisa você revê lá, para não ficar repetindo o assunto aqui. Então, o domínio do seno, para que ele seja bijetor e para que ele tenha arcosseno, é de menos π sobre 2 até π sobre 2. E a imagem é de menos 1 até 1. E o domínio do arcosseno é o contrário, porque a função é inversa. Então, vai de menos 1 até 1 até menos π sobre 2, π sobre 2. Ok? A gente vai precisar disso para essa questão.
Tá onde? Acho que é essa aqui. Opa, chutei certo. Então, a função arcosseno, que aqui está sendo chamada de f, ela tem domínio de onde até onde? Ela tem domínio de menos 1 até 1. E ela tem imagem de menos π sobre 2 até π sobre 2. Jesus. E a função seno, que é o g, porque é o seguinte, menos 1 aqui não significa 1 sobre f de x. Isso aqui significa a inversa de x, a inversa de f. Ou seja, a inversa de arcosseno x. Acontece que a inversa do arcosseno é o seno. Então, esta função aqui, ela na verdade é o seno de x. E qual é o domínio do seno? Geralmente é R. Mas para ter inversa aqui, eu preciso restringir a menos π sobre 2 até π sobre 2. E a imagem continuará sempre sendo de menos 1 até 1. Ok? Tudo bem? Então, temos aí as duas funções, tá? Isso vai ser importantíssimo agora, tá? É correto afirmar que os gráficos de Fogg e Goff... Cara, que questão filha da mãe. Olha só, eu vou ter que escrever aqui de novo, inclusive. É a f de menos 1 até 1, cuja imagem vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Essa aqui é realmente uma questão filha da mãe. Cara, olha isso, presta atenção. Você provavelmente nunca viu uma questão assim antes, tá? A resolução pode vir a te surpreender e abrir a sua mente para as funções. Então, essa é a f, essa é a g. Essa função f é o arcosseno de x. E essa função g é o seno de x. Aí ele cria duas funções, Fogg e Goff. Vamos lembrar o que é Fogg. Vamos colocar Fogg de x. O que é Fogg de x? É a f da g de x, certo? Essa é a notação mais usual. E o que é isso? Primeiro, a função g vem no seu domínio e transforma em imagem, certo? Então, vamos entender exatamente o que a função g está fazendo naquela notaçãozinha de balãozinho, tá bom? Olha só. Chega a função g lá no conjunto menos π sobre 2 até π sobre 2, que é o domínio da função g, por isso que eu sei que é esse conjunto. Esse conjunto tá lá na dele, tá lá tranquilão, numa boa, curtindo, batidão. E aí ele tá lá. E aí, de repente, a função g vem e... Eu tenho certeza que você pensou creu, mas eu não posso falar isso. Então, a função g vem e transforma esse cara na imagem menos 1 a 1. Quem fez isso, professor? A função g. Filha da mãe, né? Exatamente. Então, daí vem finalmente a função f, certo? Ela vem depois, né? Aqui tem o x, aqui eu já tenho g de x, aí vem a função f, e como se já não bastasse, ela aplica mais uma na função g, e isso aqui vira, então, a f da g de x. É assim que funciona a função composta, né? Tá aqui o x parado na dele, aí vem o g, virou g de x, aí vem o f, virou f da g de x. Esta função aqui agora,
Como é que é o domínio e a imagem dela? Bom, a f, ela traz de volta para π sobre 2, π sobre 2. Então, isso me diz que a fog de x, ela tem domínio em menos π sobre 2, π sobre 2, e imagem também em menos π sobre 2, π sobre 2. Ok? Essa é a primeira parte desta resolução. Perceba como é chata a teoria de função, né? Quer dizer, eu gosto, né? Mas eu imagino que para quem está vendo isso pela primeira vez, né, deve ser meio chato. Agora vamos ver a GOF. GOF de x. Ou é a mesma coisa que a G da f de x. Tá lá o conjunto na dele. Com um x parado, eu já vou desenhar aqui todas as bolinhas. E aí tá aqui o x parado na dele. Quem é que vem primeiro agora? Quem vem primeiro é a f. Ela age primeiro. É de dentro para fora, tudo bem? Aí vem a f. Agiu. Opa! Agiu. Então agora isso aqui não é mais x. Isso aqui é f de x. E o domínio, professor? É só você ver o domínio da função f. O domínio da função f vai de menos 1 até 1. E leva até onde? Até menos π sobre 2, π sobre 2. Sim? Ah, tá. Eu vou entender no final, né? Vai entender no final. Porque é só no final, né? Isso. Então, aí agora vem a g, ó. A g vem e dá um creu na função f, certo? Aí esta parte aqui agora não é mais f de x, é a g da f de x. E o que a função g faz? Ela transforma esse conjunto nesse. Então agora aquele conjunto verde lá, ele é o conjunto menos 1, 1. Porque é isso que a função g faz. E aí, o que a gente descobriu é que a GOF de x, ela leva de menos 1 a 1, de menos 1 a 1 até menos 1 a 1. Isso tudo foi para a gente descobrir o domínio e a imagem da FOG e o domínio e a imagem da GOF. Esse foi o meu primeiro objetivo. E por que eu estou falando isso? Porque olha o que ele está pedindo. Ele quer que você me diga alguma coisa sobre os gráficos da FOG e da GOF. Agora que a gente encontrou domínio, imagem, domínio, imagem, falta uma coisa, a lei de formação. Para você encontrar a lei de formação, você tem que parar para pensar que f e g são gráficos inversos. Todas as vezes que você tiver um gráfico inverso composto com o seu original, isso sempre vai dar x. Não importa qual seja a função inversa, se você disser para mim que a de x e b de x são funções inversas, a de b de x vai dar x. b de a de x também dá x. Essa é uma das propriedades mais importantes das funções inversas. A composta de uma função com sua inversa dá a função identidade. Tá bom? Então isso aí é uma propriedade lá da teoria de funções. Eu aconselho que você dê uma boa olhada em Matemática 1 para você poder dispersar isso aí de vez. Tá? Indispersar isso aí de vez. Bom, show! Então nós temos lei de formação. É uma função muito simples, né? X. Eu vou até desenhar ela aqui. E eu vou desenhar de uma forma especial. Meio retardada assim? Não, vou desenhar de uma forma especial assim, ó. Quando x é 1, y é 1. Então passa por esse ponto aqui. Passa por aqui também. Vou colocar só mais um ponto, nem precisa, mas... Esta reta que está se formando, que é o que se chama de beta 13, ou a bissetriz dos quadrantes ímpares, é essa reta aqui, ó. Essa reta verde aqui. Legal? Esta reta verde é a reta y igual
a x. Beleza. Agora vem a parte que você nunca viu sendo feito numa questão. Provavelmente. Vou desenhar esta função aqui. Mas, professor, elas são iguais. Elas não são iguais. Essa tem domínio diferente dessa e vai ter imagens diferentes também. A fog vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Π está mais ou menos por aqui. É 1,57, né? Então, um pouquinho depois da metade. Isso aqui é π. Deixa eu colocar mais ou menos bonitinho. Isso aqui é menos π. Então, o gráfico da fog é esse gráfico vermelho aqui, ó. Percebe que como a função é identidade, aqui vai dar exatamente menos π. E como a função é identidade, aqui vai dar exatamente π. π sobre 2, perdão. Certo? Então, o gráfico da fog vai ser somente esse. Somente esta partezinha vermelha aqui. Não vai mais para frente, porque o domínio da fog está restrito ao intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, este gráfico vermelho é o gráfico da fog de x. Vai de menos π sobre 2 até π sobre 2, como a gente previu. E a imagem é de menos π sobre 2 até π sobre 2, como a gente previu também. Certo? Então, este gráfico vermelho é o gráfico da fog de x. Agora, dá uma olhada no gráfico da GOF. É x também, só que agora vai de menos 1 até 1. Menos 1 está antes. Vou até colocar de outra cor. Pode ser azul. Menos 1 está antes do π. Certo? Menos 1, inclusive, se eu for querer colocar simétrico mesmo, está aqui. Porque o 1 já está marcado aqui, né? Então, olha o que vai acontecer. Quando bater na função... Caraca, bateu na função, vai aparecer menos 1 aqui. Bateu na função, vai aparecer 1 aqui. Olha o gráfico. Esse gráfico aqui, caraca, ficou verde. Tá, vamos tentar outra cor. Preto. Olha esse gráfico preto, que é o gráfico da GOF de x. O gráfico preto ficou dentro, sobe aqui comigo? O gráfico preto, ele ficou dentro do gráfico verde, do gráfico vermelho. Ou seja, o gráfico da GOF ficou interno ao gráfico da fog. Por quê? Porque o domínio da fog vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Isso é um conjunto que contém menos 1 e 1. Então, o gráfico das duas não podem ser os mesmos. Eles vão estar sendo representados pela mesma função, mas com domínios diferentes. Então, já que o gráfico da fog está indo de menos π sobre 2 até π sobre 2, que é um intervalo largo, e o gráfico da GOF está indo de menos 1 até 1, que é um intervalo menorzinho, o gráfico da fog contém o gráfico da GOF. Tudo bem? Então desce na tela aqui comigo, vamos ver qual é a opção. São gráficos iguais? Não. Eles têm mesmas leis de formação, mas têm domínios e imagens diferentes. São diferentes? São. O da fog está contido na GOF. Não, é o contrário, né? A fog é grande e GOF é pequena. É a GOF que está contida na fog. Diferentes, mas o gráfico de GOF está contido no de fog. Exatamente. Letra D. Diferentes de interseção com um número finito de pontos. Mentira, é infinito, né? Essa reta preta aqui. Diferentes de interseção vazia. Mentira, essa reta preta aqui, esse segmento de reta aí. Então, o gabarito é letra C.
Essa questão é muito difícil, tá bom? Ela é muito difícil porque ela exige que você interprete funções levando em conta algo que você nunca leva, que é o domínio e a imagem dela. Perceba que ele não deu na questão os domínios e as imagens da Fogg e da Goff, né? Não, do arco seno e do seno, certo? Ele exigiu que você tirasse isso da sua cachola, dos seus estudos. Tudo bem? Show de bola? Caraca, que questão difícil. Bom, vamos lá. Questão 54. Considere a equação de incógnita real 2 cosseno a quarta x 2 cosseno a quarta x menos 2 cosseno ao quadrado de x mais 1 igual a cosseno de 4x. Ah, tá aqui na tela. Tá, beleza. Tava procurando aqui. Eu vi uma pergunta ali também, mas eu já te respondo, viu, Victor? Beleza? Tá. Então ele te deu uma equação. Só de cara assim dá pra ver que vai dar trabalho. Eu acho. Bom, se x0 pertencente a 0π é uma de suas soluções e x0 centímetros é a medida da diagonal de um cubo, então a área da superfície total desse cubo é caralho. Tá bom. Então, vamos começar a fazer algumas coisas aí. Em primeiro lugar, eu vou precisar de provavelmente um outro rascunho. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Tentarei ser organizado. Mais 1 é igual a cosseno de 4x. Eu já tenho uma ideia. Uma ideia é você utilizar essa identidade aqui. Cosseno ao quadrado de x e seno ao quadrado de x. Vou escrever logo as duas. Elas são iguais a coisas bem interessantes. Essa aqui é igual a 1 mais cosseno de 2x sobre 2. E essa aqui é igual a 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Isso é bem útil. Tá bom? Essas igualdades estão lá na lista de fórmulas, tá? E eu vou utilizar isso, provavelmente com esse cosseno de 4x aqui, ainda não sei bem. Não sei. Eu posso estar chutando também, não sei. Bom, a gente vai descobrir daqui a pouquinho. Vamos lá. Então, primeira coisa, eu vou passar esse 1 para o outro lado diminuindo. Vamos fazendo junto comigo aí. E vai acompanhando, gente. Vai acompanhando aí, passo a passo, assim. Vai dar trabalho isso aqui. Coloca 2 cosseno ao quadrado em evidência. Isso aqui dá cosseno ao quadrado. Aqui fica menos 1. Isso é igual a cosseno de 4x menos 1. Parte útil disso é que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado de um ângulo, desse mesmo ângulo, tem que ser sempre 1. Aí, se você pegar esse 1 e passar para esse lado aqui, vai ficar justamente cosseno ao quadrado de x menos 1. Certo? Então, isso aqui é igual a menos seno ao quadrado de x. Eu já consigo substituir isso aqui por menos seno ao quadrado de x. Para vocês deve ser horrível esse funga-funga, né? Beleza. Aí isso ficou assim, só do lado esquerdo, né? Menos 2 seno ao quadrado de x. Isso leva... Ah, boa. Ó, vai dar bom. Olha só. Agora... Agora eu faço o quê? Tá bom, vai. Vou mexer nesse cosseno 4x menos 1. É porque
Ah, vai dar para cortar sim, tô certo. Então, cosseno de 4x dá quanto? Dá cosseno ao quadrado de 2x menos seno ao quadrado de 2x. Isso aqui, menos 1, certo? Por que, professor, essa coisa feia? É porque eu sei que o cosseno de 2θ, a gente já gravou isso, pelo amor de Deus, né, gente? Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Se não decorou, tá na hora de decorar. Aí substitui o θ por 2x. Isso vai ficar cosseno de 4x. E aqui vai ficar justamente cosseno ao quadrado de 2x menos seno ao quadrado de 2x. Substitui o θ por 2x, tá? Então eu posso substituir pelo que eu quiser, pelo que você quiser. Caraca, então é bem útil, né? Exatamente. Aí olha como é que vai ficar isso aqui. Cosseno ao quadrado menos 1 dá menos seno ao quadrado. A gente acabou de fazer essa conta, né? Então isso aqui vira menos seno ao quadrado de 2x menos seno ao quadrado de 2x. Isso dá menos 2 seno ao quadrado de 2x. Então, consegui transformar essa expressão nisso aqui. Era isso aqui que eu queria. Beleza. Aí tem menos dos dois lados, né? E tem 2 dos dois lados também. Aí isso fica 2 seno ao quadrado x cosseno... Ah, mas eu quero manter assim. Eu acho que é uma boa ideia eu manter assim. 2 seno ao quadrado de 2x. Olha só, que maneiro que a gente pode fazer aqui. Acho que cabe aqui, não sei. Acho que eu vou fazer do outro lado. O senhor muda de opinião muito rápido, né? Pois é, cara. Isso é um grande problema. Que é igual a 2 seno ao quadrado de 2x. Você viu que legal? A gente foi escrevendo as paradas e a gente acabou com as somas e as subtrações, né? Bom, o que eu faria aqui? Eu multiplicaria por 2 dos dois lados. Aí isso aqui vira 4 seno ao quadrado x cosseno ao quadrado de x. E isso aqui vira 4 seno ao quadrado de 2x. Certo? Aí, o que a gente pode fazer agora é o seguinte. Isso aqui pode ser reescrito como 2 seno x. Eita, mas... Bom, tudo bem. Isso pode ser escrito assim, certo? Acontece que, né, porque 2 ao quadrado é 4, seno ao quadrado é seno ao quadrado e cosseno ao quadrado é cosseno ao quadrado. Acontece que isso que está aqui dentro é justamente o seno de 2x. Então, essa expressão vira seno ao quadrado de 2x, que é igual a 4 seno ao quadrado de 2x. Passe isso para o outro lado diminuindo, isso fica 4 seno ao quadrado de 2x menos seno ao quadrado de 2x é igual a zero, portanto, 3 seno ao quadrado de 2x tem que ser igual a zero. Beleza? Aí dá para cortar o 3. Portanto, seno ao quadrado de 2x é igual a zero. Isso implica que o seno de 2x tem que ser igual a zero. E daí, claro, 2x tem que ser igual a π. É o único valor do seno que é zero. Na verdade, isso aqui tem que ser igual a kπ, né? Porque ele não diz qual é o quadrante, né? Beleza. Show de bola. Ah, ele disse sim, né? Tá aqui. Então a gente pode escolher sim. X tem que ser igual a π sobre 2. Ah, lá, ó, 2x tem que ser igual a π. Mas, professor, π não está neste intervalo. Sim, mas isso aqui é 2x. Quando você passar para o outro lado, vai funcionar. X
tem que ser igual, então, a π sobre 2. Ahá, então achamos o valor de x, certo? x0 é uma das soluções, achamos x0. x0 é igual a π sobre 2. Agora, vamos lá desenhar o nosso cubo, certo? Professor, não é só substituir na fórmula, não? Eu digo sempre que eu vou sempre desenhar as coisas para você poder enxergar a parada em 3D. Sim, é um excelente treino. Tá aí. Aí ele disse que isso aí é a medida da diagonal do cubo. Você lembra da diagonal do cubo? Diagonal é isso aqui, ó. Certo? Essa diagonal, ele disse que mede π sobre 2. A gente acabou de concluir isso aí, certo? Então, achamos x0 igual a π sobre 2. E aí, gente, fórmula de diagonal de cubo. Diagonal de cubo é aresta vezes raiz de 3. Certo? Só que ele disse o valor da diagonal. A diagonal é π sobre 2. Certo? Passa o raiz de 3 para o outro lado. Aresta é igual a π sobre 2 raiz de 3. Tá certo? Show de bola? E aí, como é que a gente acha a área lateral? 6, área total, né? Isso que ele está querendo. A área da superfície total é 6 vezes a aresta ao quadrado, que vai dar 6 vezes π sobre 2 raiz de 3 ao quadrado. Isso fica 6π ao quadrado sobre 4 vezes 3, certo? Aí corta 6 com 3, aqui vira 2. Aí isso dá π ao quadrado sobre 2. Gabarito letra B, certo? Π ao quadrado sobre 2 é a mesma coisa que meio de π ao quadrado, tudo bem? Galera, sobe aqui comigo. Um grande abraço para você, fique com Deus. Fui.